Olá, pessoal! Eu sou a professora Dênia, do terceiro ano A, da Escola Vereador Francisco Munhoz Sanches. E hoje nós vamos falar na apostila de Ciências, na página 194. O nosso tema de hoje são as plantas. Observem o desenho dessa página e vejam que as crianças que fizeram esse desenho desenharam várias coisas. Foram representados na letra A um desenho, na letra B outro, na C, na D, na E e na F. Vocês conseguem me dizer quais foram esses desenhos? Sim, né? O primeiro, no caso, é a uva. O segundo é a maçã. Depois temos duas flores, temos um coqueiro e uma árvore cheia de frutas, uma árvore frutífera. Muito bem. Nós vamos falar então um pouquinho sobre as plantas que estão por toda parte. Nós já estudamos o que é fauna. Vocês se lembram que a professora falou que a fauna é o conjunto de todos os animais de um determinado local? E agora nós vamos falar sobre a flora, que nós também já estudamos lá em português, no substantivo coletivo, lembra? Que se trata do conjunto de todas as plantas existentes. Nós temos muitas plantas, muitas, e são muito diferentes uma das outras. Nós podemos ver, por exemplo, nesse caso, essa primeira planta aí, ela se chama Vitória Régia. É uma planta aquática, é uma planta que vive na água. Depois, nós temos essa segunda planta, que é a bromélia. É uma planta que pode crescer sobre os troncos, ou seja, ela se adaptou em cima de uma outra planta para ela poder sobreviver. E depois nós temos esse maravilhoso ipê que está aí firmado na terra, diretamente na terra. Olha, só aqui nós vimos 3 tipos de plantas diferentes, não é verdade? Uma que vive na água, uma que vive sobre outra planta e uma que vive diretamente na terra. Esse ipê aí que vocês estão vendo tem cerca de 10 espécies que podem ser encontradas em várias regiões do nosso país. E as flores podem ser brancas, amarelas ou roxas. Na próxima página, nós vamos falar um pouquinho sobre as partes destas plantas. Nós temos raiz, como eu destaquei aqui, caule, folhas, flores, frutos e semente. E como exemplo, nós temos uma laranjeira embaixo, né? A laranjeira, ela pode chegar até 3 metros de altura. Ela tem espinhos, ela tem folhas com um perfume super agradável. E tem frutos comestíveis maravilhosos, são uma delícia os frutos dela. Também existem plantas que apresentam algumas estruturas acima, como as samambaias e os musgos, que são plantas que não possuem flores, nem frutos e nem sementes. Olha ela aí que linda, ela é apenas uma folhagem, certo? Assim como os musgos também. Esses são os musgos que vivem geralmente em ambientes muito úmidos. Podemos encontrar eles no solo, sobre as rochas e em outros lugares, certo? Os musgos não possuem raiz, não têm caule e nem folhas. Eles têm uma estrutura que são parecidas com essas partes, mas não são. Na próxima página, nós vamos fazer algumas atividades, todas relacionadas ao que a professora acabou de falar. Nós vamos observar uma lista de plantas.
limoeiro, samambaia, palmeira, musgo, pinheiro, roseira e alface. Agora com você, realize o que está pedindo. Qual dessas plantas você conhece e já viu ao vivo? Você vai citar todas as plantas dessa lista que você já conhece ou que você já viu. Letra B. Qual delas você conhece por fotografia? Porque pode acontecer, às vezes não tivemos um contato, mas conhecemos por fotografia, por alguma imagem de algum livro, alguma revista que você viu. Letra C. Escolha uma das plantas da lista, faça um desenho dela e indique as partes que a formam. Ou seja, nós estudamos as partes que as formam, né? Quais são mesmo? Será que a gente pode lembrar junto? As partes são folha, flor, fruto, semente e caule e raiz. Essas são as partes que vocês vão poder destacar da planta, certo? Na próxima atividade, você vai escrever um nome de plantas que você já viu nas casas das pessoas que você conhece, na sua casa, na rua ou em algum lugar que você já tenha ido, certo? Na número 2, os seres humanos utilizam as plantas de várias formas, tanto na alimentação quanto na decoração. A gente tem um exemplo aí abaixo, né? Escreva o nome das plantas abaixo e identifique seu respectivo uso. Essa imagem aqui, por exemplo, se trata do quê? Para que serve? Vamos fazer essa daqui. O morango, ele é um morango e serve para quê? Para comer. Nós comemos o morango, certo? E abaixo, nós temos que tipo de planta abaixo? Nessa imagem de abaixo, nós temos uma rosa. E a rosa serve para quê? Para enfeitar ou para decorar algum lugar, certo? Deixa a professora escrever um pouquinho mais acima que fica melhor. Aqui é uma rosa e ela serve para enfeitar. E assim vocês farão os demais exercícios, tá bom? E para relembrar tudo que nós já vimos, vocês farão essa leitura. Você estudou que a variedade de plantas é muito grande. E segundo, grande parte das plantas possui raiz, caule, folhas, frutos e sementes, certo? Espero que vocês tenham entendido, realizem as atividades, tenham uma boa aula e até a próxima. Beijo no coração!